levando a sério a Bíblia Sagrada. Eu te cumprimento com a paz do nosso Deus Pai, com a paz, com a graça, com a misericórdia, com o perdão do nosso Senhor, do nosso Jesus, do nosso Cristo, do nosso Salvador. E hoje, eu estou muito feliz porque eu recebi minha Bíblia de estudo, a nova Almeida atualizada, uma Bíblia fantástica, com imagens, com rodapé, com referências bíblicas, com estudos bíblicos. E uma das coisas que me fez parar para gravar esse vídeo é que muitas vezes não levamos a Bíblia tão a sério. Muitas vezes nós lemos as Escrituras Sagradas, mas nós não nos atentamos naquilo que realmente a Bíblia significa. E a Bíblia, ela é a santa palavra de Deus. E eu aqui, deliciando-me, com a minha nova Bíblia, com essa ferramenta incrível que é a Bíblia de Estudo NAA, que é a nova Almeida atualizada, eu me deparo com algumas questões que nós devemos levar muito a sério. E uma delas é que as Escrituras são a única maneira de nos levar a Deus, de uma forma profunda, de uma forma cristocêntrica, de uma forma séria, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Então, quando nós vamos de encontro às Escrituras, quando paramos para meditar, quando paramos para entender o que de fato significa a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, convincente, digna de toda aceitação, ela traz mudança de vida, ela alcança a nossa mente, ela alcança o nosso coração, ela esquadrinha o nosso espírito, e esse é o verdadeiro ensino do Evangelho. Então aqui, eu olhando para essa Bíblia, eu estou apaixonadíssima por ela, porque eu tenho algumas outras Bíblias, mas essa aqui eu acredito que ela vai me ajudar muito, no estudo, no crescimento, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina perfeita, porque as palavras humanas, a nossa opinião, elas nos levam para um lugar de insegurança, para um lugar perigoso, porque as nossas opiniões, elas geralmente são firmadas, em convicções mundanas, porque nós crescemos, e nós fomos bombardeados com muitas informações. Então nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos desconstruir, e isso só pode ser possível com a meditação diária na palavra do Senhor. E eu deixei aqui atrás, essa imagem, porque eu meditando na carta de Paulo a Timóteo, eu percebo que durante muito tempo, durante alguns ensinos, tanto Jesus como Pedro, como o apóstolo Paulo e os profetas do Antigo Testamento, eles nos previnem, eles nos exortam, ele nos leva para uma reflexão a respeito dos falsos profetas. E esses falsos profetas, essas pessoas que leem a Bíblia de qualquer jeito, que transmitem o texto bíblico de uma forma não acertada, não assertiva, que colocam ali as suas opiniões no meio dos versículos, que retira da Bíblia Sagrada, o versículo para sustentar suas opiniões. Esses falsos profetas, eles são tidos como pessoas perversas, e Deus, ele pune os perversos, ele vai condenar os falsos profetas. Porque quando nós não falamos a palavra verdadeira, como ela é, ensinando que ela é fonte de vida, que ela é fonte de ensino, fonte de correção, que a palavra de Deus é que faz toda a diferença na vida do cristão, quando nós não nos colocamos nessa condição, fica muito difícil de agradarmos a Deus. E uma das questões que eu parei para meditar aqui, quando eu ainda folheava as primeiras páginas dessa Bíblia, é que muitas vezes lemos a Bíblia e não temos temor a essa palavra. Muitas vezes nós lemos, mas sem reverência, porque lemos como um livro qualquer. E a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é
a santa palavra de Deus. Ela é a palavra que dá energia, ela é a palavra que traz prazer, ela é a palavra que traz o conforto, o ânimo, a esperança, ela nos dá ousadia, né? Ela nos causa uma esperança no sentido de uma vida melhor no futuro, né? De riquezas permanentes que Deus tem reservado para nós. Não as riquezas desse mundo que perecem, né? Mas riquezas permanentes. E através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, Deus ele vai nos ensinar o seu plano de salvação. E como é que Deus atua em favor da humanidade. De Gênesis a Apocalipse. Né? Onde Gênesis traz a ideia de onde tudo começou e como é que começou e como Deus criou todas as coisas. Em Apocalipse, o livro da revelação, né, vai nos revelar como será depois da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela se autentica em si mesma. Tanto que no Novo Testamento, vários textos do Antigo são citados por Jesus e pelos apóstolos. Tamanha seriedade que a palavra de Deus tem. Então, os ensinos bíblicos, eles são muito úteis para que nos conduzam, né, a uma vida justa, uma vida cheia de sabedoria. Porque quando nós lemos a Escritura, nós como povo de Deus, quando nós lemos a palavra, né, quando nós meditamos aqui no texto, nós vemos que nós começamos a perceber os nossos pecados, porque o Espírito Santo, ele atua por meio da palavra. Então a palavra ela tem que estar enraizada no nosso coração, ela tem que causar uma transformação na nossa mente, né, para que nós possamos entender que o nosso Criador, ele nos fez com um fim muito específico, com um propósito pré-definido. E nós não podemos mudar esse propósito. Nós não podemos aqui mudar as verdades bíblicas para agradar aquele ou aquela, né? O religioso, o profano. Nós temos que ser um povo santo, né? Um povo que ama a Deus e que o reverencia como Deus, o Deus poderoso e soberano que Ele é. Por isso é sempre bom termos uma Bíblia de estudo para que a leitura, né, não seja só o texto bíblico, e não que a Bíblia não seja o suficiente, mas lendo, né, a respeito da teologia, lendo estudos bíblicos, nós vamos tendo mais facilidade em compreender o texto, né? Então o texto, a Bíblia Sagrada, ela basta, ela é suficiente. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de compreender, né, o tempo em que ela foi escrita, né, a cultura daquela época. Por que aquela linguagem? Né? Por que o autor bíblico ele fala daquela forma, daquele jeito? Então, a Bíblia Sagrada, com um bom estudo bíblico, né, com boas notas de estudo, ela vai trazer para nós essa facilidade em entender a verdadeira palavra de Deus. Óbvio que nós temos que nos ater no texto bíblico. Por quê? Porque os comentários, eles são feitos por homens, né? Homens estudiosos, homens que perseveraram no estudo da palavra. Então é um complemento, né? A Bíblia, ela precisa ser lida no seu contexto. Mas a Bíblia de estudo, ela nos ajuda a compreender melhor algumas questões, né? Porque são pessoas que se dedicaram ali para esses estudos e para trazer para a gente, né, esse auxílio. Então, que nós possamos entender a importância da Bíblia Sagrada na nossa vida e que também nós possamos compreender que nós temos que estudar, meditar, buscar cada vez mais, para que então possamos ter uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida no centro da vontade do nosso Deus, honrando a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né, de maneira digna, correta, fiel e leal, aquilo que as Escrituras nos impõem como verdades absolutas. Né, que Deus possa te abençoar, que você possa ter aí a sua Bíblia de estudo e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.